Olá, bom dia. Então tá, hoje são 17/12/24, são 8h13. Querendo descarregar logo a consciência, sabe, de fazer esse vídeo. Ontem eu saí, bicho, sabe? Mas deixa eu cumprimentar aqui a Guma, bom dia Guma, certo? Mas ontem eu saí, fui bater numa cidade ao redor aqui, sabe? Eu não sei se a cidade para onde eu fui tá no Marajó. O Marajó é uma ilha, tá certo? Mas eu acho que Barcarena não está no Marajó. Eu vou verificar isso aí, tá certo? Eu só sei que ontem saí na direção do Vero Peso, ali da Cidade Velha, que era o lugar onde, quase 20 anos atrás, sabe, eu fazia um movimento constante, semanal, de ter que me deslocar para Barcarena para dar assistência a um sindicato que havia lá na sede de Barcarena mesmo. E ali eu dava assistência, era um sindicato de trabalhadores na construção civil leve, e acudia aos trabalhadores que prestavam serviços para a Alunorte e Albrás, não que eles prestassem serviço para a Alunorte e Albrás, certo? Ali em Barcarena há uma plataforma, a plataforma, duas plataformas da Vale, antiga Vale do Rio Doce, tá certo? E são dois subsidiários que tem lá, a Alunorte e a Albrás. E ontem eu pude constatar que elas ainda estão por lá, tá certo? E há quase 20 anos atrás eu fazia um enfrentamento com essas duas empresas, defendendo o direito de trabalhadores que prestavam serviços para empresas terceirizadas para ela, porque inventaram, bicho, essa história de terceirização, tá certo? Porque tem assim, tem o patrão e tem o empregado, tá certo? O patrão, sabe, chama o empregado à sua frente, faz um contrato de trabalho, ali escrito ou verbal, tanto faz, dependendo da esperteza do patrão, tá certo? E tá feito, tá certo? Depois disso inventou-se aí, sabe, a prestação de serviços por CNPJ, tá certo? Então se chama aí um terceiro, aí em geral são CNPJ, se bem que eu acho que pode terceiros aí, CPFs também, sabe, fazer intermediação junto entre patrão e empregado, sabe, ali para escaparem, tudo burla, bicho, tudo burla, tudo manobra de Prometeu, certo, para pegar o fogo de Zeus, o raio de Zeus, tá certo. Eu só sei dizer que lá em Albrás, digo, em Barcarena, havia essas duas plataformas da Alunorte e da Albrás, tá certo? E eu quebrava o pau contra eles ali, defendendo o trabalhador e na justiça do trabalho. Aí nesse ponto, sabe, eu chego à conclusão, eu vou pedir licença para a Guma aqui, vou abrir o processo, porque na verdade ontem, quando eu me desloquei, licença Guma aí, eu fui atrás de uma... desculpe, eu fui atrás de uma sócia proprietária de uma empresa, tá certo? Que em 2005, aí, sabe, até 2005 vinha passando a perna num trabalhador, aí eu resolvi fazer uma intervenção e joguei ela na Justiça do Trabalho, e esse processo correu lá na cidade de Abaetetuba, que está distante ali de Barcarena, ali uns quilômetros aí, sabe, uns 80 quilômetros talvez, eu não sei dizer ao certo. E lá tem duas varas federais do trabalho, tá certo? A primeira e segunda varas do trabalho, tá certo? E o processo caiu na primeira vara. Aí botei para quebrar, bicho, ganhei a causa e aí chamei a empresa pequena, que é a terceirizada, tá certo? Que faz a intermediação de fornecimento de trabalho para a grandona, que no caso ali eu acho que era Alunorte, eu não sei, eu acho que não sei se era Alunorte ou Abraão, não estou bem certo. Eu estou com um processo aberto aqui na minha frente, tá certo? Tem até o número aqui do processo, tá certo? PJE processo judicial eletrônico, tá certo? Que é como se opera hoje os processos hoje, todos eles são judiciais eletrônicos, tá certo? E aqui tem o processo, tem o número dele, tá certo? Tem um nome da empresa, etc e tal, tá certo? Eu vou saindo por aqui. E o que aconteceu? Esse processo é de 2005 e vinha fedendo, sabe? A empresa se escondeu. Ela fez um acordo, tá certo? Primeiro eles pedem aí, sabe, quando fazem um acordo, que tirasse ali a empresa que terceirizou da jogada, no caso, ou o Alunorte ou o Albright, tá certo? E a gente, para facilitar, corre o risco. Agora, veja, eu só sei dizer que é o seguinte, rapaz, sabe, nessa história aí, antigamente havia escravidão. Tá certo? Aí, sabe, ou a semi-escravidão, digamos assim, quando os excedentes da produção começarem a ser apropriados e ali tomados ali também a apropriação, também tomada ali a mais-valia do trabalho das pessoas ali ao redor, tá certo?
ali, sabe, fomentando ali riquezas ali, sabe. A riqueza começou ali, bicho. Eu não sei onde Adam Smith, sabe, vai indicar a origem da riqueza das nações, mas a riqueza das nações está, a origem é nos braços humanos, sabe. Onde quer que exista humanos ali, sabe, a origem da riqueza das nações está nos braços humanos, não está na natureza, está na natureza humana, tá certo? No corpo humano. Aí o que acontecia? Se apropriava ali a mais-valia, tá certo? Havia o empreendimento ali, sabe, da produção, tá certo? Havia os excedentes e alguém coletava, bicho, coletava ali, sabe, as sobras, sabe, do excedente da produção, tá certo? Aí, sabe, excedente esse produzido pela mais-valia da força do trabalho humano, tá certo? Essa é a história. E nesse tempo poderia ter ali, sabe, alguma remuneração ou não, tá certo? Em geral, o trabalho ali era trabalho escravo com zero de vontade. O Schopenhauer falou, sabe, que existe no ser humano essa história chamada vontade, tá certo? Ele escreveu um livro, O Mundo como Representação, como Vontade e Representação, tá certo? Onde a vontade seria uma força que está em cada um de nós, tá certo? Por conta aí, sabe, da necessidade de ter que alimentar o corpo, aí o ser humano é voltado, sabe, para outro ser humano ali pedindo ali apoio, certo, se oferecendo para trabalhar e aquela coisa toda, tá certo? E esse direcionamento, sabe, do corpo em direção a outro corpo, o Schopenhauer disse que era a vontade, tá certo? Porque por trás dessa iniciativa de um ser humano em relação ao outro, havia uma coisa forte que é a fome, bicho, a necessidade de alimentar o corpo, tá certo? Então o Schopenhauer encravava a vontade, sabe, na própria natureza do ser humano, tá certo? Os liberais aproveitaram disso, sabe, e cultivaram a vontade, e para eles é fulcral, no pensamento liberal, a existência de vontade, tá certo? Então se inventou o tal de contrato. Quando um ser humano se volta para outro ser humano em busca de algum acordo, tá certo? Eles estão realizando ali um contrato. Tá certo? E assim se diz. Agora, no tempo da escravidão, era zero de vontade, tá certo? Um se voltava para o outro, mas com base na violência, tá certo? Não permitia que o outro manifestasse alguma forma ali, sabe, de peticionamento, sabe, alguma forma de exigência. Não havia isso. Era zero, zero vontade, tá certo? Considerando que vontade seja isso, com base no que Schopenhauer falou, tá certo? Com o tempo e a partir ali, sabe, do século XV, do século XVI, tá certo? A vontade foi se consolidando, se apresentando e se começaram a realizar contratos, tá certo? Ali no tempo da Idade Média havia ali, sabe, os donos de castelos e ali havia ali, sabe, servos ali, humanos, sabe, que habitavam, moravam na propriedade dos donos de castelo, tá certo? E esses habitantes ali se chamavam servos, e eles ali, sabe, utilizavam a terra do dono dos castelos, e ali, sabe, da produção que eles tinham nas terras, eles ofereciam, entregavam, melhor dizendo, uma parte dessa produção, tá certo, para o dono do castelo, tá certo? Não havia ali remuneração também, tá certo? Mas havia já ali, podemos dizer, ali ali, sabe, um déficit menor de vontade, tá certo? De vontade, tá certo? Ali, sabe, 70%, digamos assim, ou 50% ficava com quem plantava e criava, por exemplo, tá certo? E o restante era entregue para o dono do castelo, tá certo? Havia, portanto, já um acerto. A partir do século XVIII, XIX, tá certo? A vontade foi se estabelecendo ali, sabe? Aí o liberalismo foi se implantando, a ética liberal foi se implantando, e então se passou ali, sabe, com as revoluções industriais, ali no final do século XVIII e começo do século XIX, sabe, a primeira revolução industrial e a segunda, quando fábricas ali, sabe, foram implantadas, fábricas de manufaturas, e ali começou ali, sabe, ali os contratos entre patrões, sabe, e empregados começaram a apresentar um déficit menor de vontade, tá certo? Hoje, no Brasil, por conta da Constituição de 88, esse déficit de vontade ainda
existe, tá certo? Mas é menor. Hoje a vontade entre patrão e empregado a vontade é expressada num contrato escrito, numa carteira chamada carteira de trabalho, tá certo? Por força de normas aí introduzidas por Getúlio Vargas ali, sabe, no começo do século XX, tá certo? Ele se cagava de medo do comunismo e rapidamente ele se apressou, sabe, para apresentar aí umas leis aí, sabe, ali junto com a Igreja Católica também, que apresentava, eu não sei qual foi a encíclica do medo, mas a Igreja Católica era outra que se cagava de medo também do comunismo. E esse pessoal aí, sabe, religiosos e civis, tá certo, civis laicos, no caso aí o Getúlio Vargas, sabe, se apressaram em aí apresentar leis aí, sabe, normas que pudessem aí regular o mundo do trabalho, regular a questão social e a questão do trabalho o humano, tá certo, a apropriação da mais-valia, com medo do comunismo que estava sendo implantado e vigorando já lá na União Soviética, que estava se espraiando para o mundo. Todo mundo se espraiando, mas assim, por tema dos boatos, tá certo? Todo mundo se cagava de medo do comunismo. E a legislação, então, oferecida por Getúlio Vargas, foi chamada de CLT, e estabeleceu regras, sabe, regras e direitos, e nesse momento o déficit, então, é de vontade entre humanos, tá certo, entre patrões e empregados, patrões e proletários, patrões e trabalhadores, começou a diminuir mais. Mas o fato é que esse déficit sempre existiu e continua existindo ainda hoje, por mais contrato de trabalho que se celebre, tá certo? Isso aí é inequívoco. A Justiça do Trabalho justamente representa isso. Eu estou com um processo aberto aqui na minha frente e esse processo me levou, sabe, ele é de 2005, e me levou ali, sabe, para Barcarena ontem, tá certo? E eu fui. Tá certo? Mas eu quero sempre dizer que esse processo é uma forma, hoje que a gente pode dizer civilizada, é uma forma de avanços civilizatórios, é uma forma de avanços humanistas aí, sabe, nas sociedades de um modo geral e particularmente aqui no Brasil. Quem regula, quem dá aí o tom, sabe, de todas essas normas e aí, sabe, da diminuição desse déficit de vontade é a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, tá certo? Que foi o ano em que ela foi promulgada. Eu acho que ela foi promulgada, certo? Pelo Congresso Nacional. Então é o seguinte, então com base aí, sabe, nessa diminuição de déficit de vontade, tá certo? Eu compareci lá ali, sabe, numa vara do trabalho lá em Abaeté para defender o direito de um trabalhador, sabe, que trabalhou para Vale, para Lunorte ou para Albras, não estou bem lembrado, tá certo? E ali se percebia, sabe, que a empresa aí, sabe, a empresa mãe, as duas empresas, porque tinha a Albras e tinha uma terceirizada ali, sabe, fazendo intermediação, tá certo? E eu fui ontem atrás aí da dona dessa empresa de intermediação de trabalho, chamada terceirizada, tá certo? Para cumprir um acordo que foi feito em 2005 e ela não pagou, tá certo? Foi isso que aconteceu. E estou pelejando aí para hoje vence um prazo aí para foi feita uma proposta por parte aí do devedor, da devedora no caso da empresa aí da sócia proprietária dessa empresa, e nós estamos aí batalhando aí para ver se a gente consegue resolver isso aí. E ontem me dirigi para isso, para resolver esse impasse aí, tá certo? E aí, rapaz, saí de manhã cedo, quando eu saí de casa, sabe? Com o cu trancado, com medo de ser agredido, porque ainda estava escuro, tá certo? E tem cachorros aqui. Tem uma cadela aqui perto de mim, rapaz, que se invocou comigo. Mas me parece que ela não é invocada só comigo, não, tá certo? O padeiro bem ali falou que ela já mordeu 2, tá certo? E ela é doida para me morder, rapaz. Eu só sei que eu saí, sabe, com medo dessa cadela, mas saí também com medo dos humanos, rapaz. Outro dia, aí, sabe, um filho que eu tenho, sabe, que é motorista de aplicativo, foi assaltado, bicho. E era nas primeiras horas da madrugada, tá certo? Ali, depois de meia-noite, salvo engano, tá certo? Os assaltantes, os vampiros e os lobos, eles estão na noite, tá certo? E, rapaz, é assim que eu saio com medo, com o cu trancado, com medo de cachorros e de assaltantes, assim que eu dobro ali, sabe? A primeira esquina tem um grupo de pessoas, de moradoras, mulheres, a maioria é mulher, mas tinha uns, era assim, tipo assim, umas 6 ou 8 pessoas. Os caras estavam enchendo a cara, rapaz, e ontem foi segunda-feira, aí, sabe, antepôs
de anteposto ao domingo, sabe? Eu acho que esse pessoal vinha de alguma farra por aí, tá certo? E estavam ali, sabe? Tomando algumas, eu acho que tinha ali um cara que tinha cerveja ali. Eu acho que ele vende cerveja, uma barbearia, tá certo? E eles estavam ali, sabe? Eu não sei bem como é que é essa história. E tinha uma menina, rapaz, que é a mãe do Pedro, tá certo? O Pedro é um molequinho aí que deve ter uns 2 ou 3 anos, tá certo? Que eu conheço assim, sabe? Porque de vez em quando ela passa com ele na garupa para lá e para cá. Assim, uma menina assim, sabe? Porra, que ela se descuidou e engravidou, tá certo? E uma menina assim que tem um corpo assim, sabe? Mas eu acho que hoje ela está aí nesse mercado aí, sabe? Da prostituição, eu acho. E eu penso que as outras colegas que estavam ali, sabe? Eles não estavam rezando ali, rapaz. Eu acho que eles vinham aí, sabe? Não vou dizer dos que se apresentavam ali, sabe, do sexo masculino, não sei. Mas assim, aquele pessoal provavelmente vinha de alguma festa dessas aí que tem aqui no bairro, o bairro que eu moro é um bairro popular, tá certo? E oferece muito, aí tem empresários aí que ficam oferecendo entretenimento para secar primeiro os idosos, os aposentados, tá certo? Eu acho que tem muito idoso que embala nessa onda aí, sabe, de encher a cara, sabe, de procurar aí, sabe, alguma arte aí, sabe, aí, sabe, no mercado do entretenimento e das facilidades que esse mercado de entretenimento oferece em termos de prostituição. Eu só sei que a mãe do Pedro estava lá, rapaz, sabe? Mas eu passei e ela era mais exaltada, tá certo? E aí, sabe, com expressões assim, sabe, certeiras, entendeu? E expressões cruas, assim, sabe, maledicentes, por assim dizer, tá certo? Eu não quero entrar no plano aí da moral. Mas assim, sabe, eu só sei que eu fui, rapaz, com medo eu ia com prazo, eu ia atrás de pegar uma embarcação lá no centro da cidade, sabe, de Belém, aqui da cidade velha, tá certo? E por desconhecer como é que está funcionando hoje a travessia, porque eu ia ter que atravessar, rapaz, a Baía do Guajará, ver se pode, tá certo? E cruzar com as águas do Rio Pará, tá certo? Ir para um local chamado Arapari e ali pegar, sabe, um outro transporte, que eu fui de transporte público, e pegar um outro transporte e me dirigir para o município. Eu penso que ali a gente já está, sabe, no município de Barcarena, tá certo? Mas eu tinha que me deslocar ali para uma localidade chamada Vila dos Cabanos, que eu acho que é um distrito administrativo de Barcarena, onde está o endereço da criatura, rapaz, da devedora do meu cliente, tá certo? E eu fiz isso, bicho, atravessei, sabe, saí cedo aqui e fui andando. Quando eu cheguei lá no centro da cidade, sabe, eu tinha que cortar, tinha várias escolhas ali para fazer, sabe, mas o fato é que eu tinha que marchar uns 2 ou 3 quarteirões até chegar no local onde eu faria o embarque, sabe, ali para, aí, sabe, transitar por águas até Barcarena. Eu só sei, rapaz, que o cu ia trancado de novo, sabe, as ruas desertas, e aquelas ruas eu pude notar cheias de paralelepípedos, tá certo, antigos, entendeu, ruas históricas, sabe, e ali as calçadas feitas de pedras, sabe, de pedras, eu não sei de onde vem aquelas pedras. Belém é uma cidade lusitana, tá certo, do século XVII, 1616, tá certo, pô, bicho. Eu só sei, rapaz. Agora, interessante que foi para sair do bairro, sabe? E eu agoniado com o negócio de horário, eu peguei um primeiro mototáxi, tá certo? E, sabe, e fui de mototáxi. Depois disso, embarquei no ônibus e marchei na direção do centro de Belém, tá certo? E em seguida saltei e fui andando, sabe? Cortei uma praça, rapaz, a Praça Dom Pedro II, onde tem lá o palácio, o passo, eu não sei como é que chama aquele prédio ali, sabe? O prédio onde funciona a prefeitura, como é que chama? Tem um nome, eu não vou lembrar agora, tá certo? Eu sei que eu fui na direção da Praça Felipe Patroni, mas na verdade eu estava ali, era na Praça Dom Pedro II, sabe? Tive que cortar, rapaz, e pude ver, rapaz, sabe? Os moradores de rua ali, sabe? Não sei, eu vi pelo menos uma dezena deles ali, sabe? Eu cortando pelo meio deles ali, com o cu trancado, com medo de ser agredido por um deles ali. Mas eles estavam acordando da noite, rapaz, dormindo no chão, tá certo? E ali, sabe, os lugares de passagem, sabe? Ali todos, sabe, cheio de fezes humanas, entendeu? Aquela coisa toda. E eu saí cortando. Ali nas imediações tem ali a Assembleia Legislativa, eu fui cortando, passei pelo lado da Assembleia Legislativa, o cu trancado, entendeu? E fui que fui. Até que cheguei lá, rapaz, no local onde tira a passagem, comprei a passagem, fiquei aguardando para sair 7 horas da manhã em direção ali, sabe, a Barcarena. E fui, bicho, certo? Cheguei lá do outro lado, 8 horas da manhã, tá certo? Mais ou menos, tá certo? E fui, bicho, e fui. Para chegar na Vila dos Cabanos, talvez, sabe, 8h30, tá certo? Pegar ali novamente ali, sabe, um mototáxi com informações, chegar na casa da dona da empresa devedora, tá certo? Ela não estava, tinha vindo para Belém.
hoje vence um prazo aí para a gente apresentar um documento, e eu fui atrás desse documento aí, porque eu estou interessado. Ela fez uma proposta, eu estou interessado em aproveitar essa proposta que ela fez. Só que o juiz quer que essa proposta seja oferecida em conjunto. Eu não entendo isso aí, tá certo? Porque tanta burocracia da parte do juiz. Mas aí dá até algum tempo, terminando esse vídeo, eu vou cuidar aí, sabe? Para adiantar esse lado aí. Eu só sei que ela não estava, ela tinha vindo para Belém, mas eu conheci lá, rapaz, a Jennifer. Eu acho que aquela menina deve ter uns 16, 17 anos, sabe, numa conversa rápida. Ela é filha da pessoa lá, sabe, da dona da empresa, entendeu? E ali, sabe, tive através da Jennifer ali, sabe, um contato telefônico por celular, sabe, com a fulana que estava aqui em Belém, tá certo? E a Jennifer me falou que tinha acabado de terminar o ensino médio e é nascida lá em Barcarena, uma barcarenense, tá certo? E eu fico pensando, o que é que faz a juventude de Barcarena, tá certo? Aí, rapaz, eu só sei que resolvi isso aí, falei com a fulana, sabe, vi com as ideias na cabeça e vim-me embora, tá certo? Aí fui para um porto para pegar, sabe, um outro meio de condução, tá certo? E dessa vez foi por água de novo, tá certo? Num porto chamado São Francisco, e isso era 10 horas da manhã quando a embarcação saiu para chegar aqui do outro lado, bicho, no Vero Peso, ali na área onde estão fazendo a reforma do Vero Peso, o Vero Peso bruto, tá certo? Já era outro local, diferente daquele de onde eu saí, tá certo? Porque assim, fazia tempo que eu não fazia essas viagens, mas eu conhecia, sabe? Esse trecho aí eu conhecia. Eu só sei que saltei ali no Vero Peso e quando eu passei, bicho, passei numa barraca onde estava oferecendo ali piramutaba frita, queimada no óleo, sabe? Porra, me deu vontade de comprar, sabe? Ali já uma piramutaba ali, sabe? Quem sabe uns 10 contos ali, eu não sei, entendeu? E ali já trazer para casa para fazer o almoço, aquela coisa toda, tá certo? Mas eu resolvi, porque eu tenho meus medos, sabe? Eu não sei, bicho, esses olhos aí, tá certo? E os peixes aí, tá certo? Como é que são feitos, aquela coisa toda. Ficou para trás, não comprei a piramutaba e vim embora. Peguei um ônibus, tá certo? E nesse ônibus havia uma criatura, tá certo? Que com o papo e com mais dificuldade que foi fazendo a viagem ficar prolongada, certo? Ela foi se revelando para mim, sabe, se revelou para mim como uma ferrada de Deus. Eu vou falar dessa maneira, sabe, porque é uma pessoa, sabe, é de corpo maltratado também. Eu esqueci de falar que quando eu passei ali na Praça Dom Pedro II, sabe, as pessoas que estavam ainda deitadas no chão, eram os corpos, sabe, de degredados filhos de Eva, certo? Uns corpos aí, sabe, degradados, tá certo? Uns corpos derrotados, corpos de pessoas doentes, sabe, de pessoas ali, sabe, porra, cara, sabe, e, assim, sabe, de pessoas para quem a dignidade humana, sabe, não chegou, ou então chegou e está faltando no momento, tá certo? E essa pessoa que sentei, ela sentou ao meu lado, tá certo? Eu já estava sentado quando ela chegou e embarcou, tá certo? E eu ofereci o lado da janela para ela sentar, ela aceitou. E foi assim, sabe? A gente veio conversando, deu para conversar umas coisas, e ela se revelou, sabe, como sendo uma evangélica da Assembleia de Deus, e eu aproveitei ali para fustigar a criatura, tá certo? Percebi que era uma pessoa humilde, tá certo? O Gessé diria que ela é um pobre de direita, tá certo? Eu digo que ela é um ferrado, para não dizer uma fudida de Deus, entendeu? Porra, porque assim, bicho, sabe? A gente não precisa, sabe, se apegar aos céus hoje, sabe, para prosperar, a gente não precisa disso. Tá certo? Que a gente precisa se dedicar, sabe, a desenvolver ferramentas aí, como queria ali aquele cara ali da África do Sul, Mandela, sabe, para quem a educação, segundo ele, sabe, é que propõe a verdadeira revolução. Mandela foi um cara que pegou armas para sair para porrada, passou 30 anos preso, mais ou menos, entendeu? Por causa disso. Lá dentro daquele sistema de apartheid na África do Sul, tá certo? E no final de tudo isso, sabe, o espírito dele amainou a ferocidade, sabe, esfriou, os dentes caíram, os dentes do leão brabo caíram, sabe, e ele ficou ali um leão impotente, cheio de pulgas, poucos pelos, juba, sabe, juba aí, sabe, sem juba talvez, tá certo, sem aquele bilotão no rabo, sabe, também, todo pelado, todo pirento, entendeu? Mandela, tá certo? E aí ele veio com esse papo aí de que a educação, sabe, é que salva, porra, é foda. Paulo Freire falava isso mesmo aí, tá certo? Dom Bosco aí, sabe, o fundador da congregação onde eu estudei, também pensava nisso, tá certo? Ele ensinava uma profissão para os garotos aí fudidos aí, sabe, lá da cidade de Turim, mas oferecia também banco de escola para esses garotos aí adquirirem, sabe, aí a alfabetização pelo menos, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu só sei, rapaz, que essa criatura sentou do meu lado, eu pude ver, rapaz, sabe, talvez não tivesse a dentição completa, ou tivesse faltando a dentição já, entendeu? Uma mulher
ferrada, entendeu? Fudida, tá certo? Porra. E aí já era depois de 11 horas, tá certo? E ela disse que estava procurando, ia para perto da casa dela, onde tinha uma igreja, onde ela iria, sabe, fazer ainda um culto, entendeu? Ia para a igreja dela orar, sabe? Aí eu aproveitei para sacanear com ela, sabe? Falar mal, sabe? Falar mal dos pastores. Contei a história de Davi, o grande filho da puta, sabe? Que mandou assassinar Urias, tá certo? Falei da Betsaba, tá bem? Outra filha da puta, tá certo? Que era afim de pegar o rei, entendeu? Essas coisas todas da natureza humana, tá certo? Pô, bicho, é foda. Aí quando eu vou, sabe, já resolvi o problema e conheci a Jennifer e venho atravessando e, sabe, e fui ali para tirar uma passagem ali no Porto São Francisco, eu olhei com o rabo do olho e vi assim, sabe, muitas pessoas e vi uma pequena que chamou a atenção, tá certo? Uma pequena aí, talvez com 17, 18 anos, quem sabe a mesma história a idade da Jennifer, mas não tinha ali, sabe, não teve as oportunidades, vai ver que a Jennifer teve. Enquanto a Jennifer estava ali, sabe, se apresentando como concluinte do ensino médio, tá certo? Aquela menina ali, sabe, dos cabelos longos, enlourecidos, tá certo? De saias curtas, tá certo? E ali, sabe, porra, aquela ali com certeza estava carente de alguma, sabe, situação favorável aí, tá certo? Com certeza a educação estava faltando para ela. E pude perceber que ela se deixava acompanhar, rapaz, de uma mulher, que eu vou chamar aqui de carachué, tá certo? Essa palavra carachué é do tempo da minha meninice aí, sabe? Quando, sabe, fulano de... as pessoas diziam assim, sabe? Que fulano de tal, um homem, certo? Era carachué da outra, tá certo? Eu acho que era isso, tá certo? É o rufião, tá certo? O rufião. Como é que se chama, sabe? A pessoa aí, sabe, que aí, sabe, coloca pessoas para trabalhar e vender sexo para ele, entendeu? Ele reúne as pessoas aí. No filme do John Wick, sabe, havia uma gangue de russos aí, esses filmes aí, sabe, que eles fazem aí, sabe, para sacanear com a imagem dos russos, tá certo? Sei que havia uma gangue aí de russos fugidos da Rússia, sabe, ali da União Soviética, entendeu? Se estabeleceram nos Estados Unidos na nova o quê, rapaz? Não é Nova Rússia, como é? Nova não sei o quê. Tem uma cidade lá, eu acho que é em Kiev, tá certo? Que os russos estão querendo pegar para eles agora. Odisseia, não é Odisseia. Não vê o nome agora, depois eu lembro. Eu só sei, rapaz, que aqueles russos ali, eles operavam no entretenimento na noite, tá certo? E eles traziam meninas ali, sabe, da Ucrânia, sabe, e da própria Rússia, eu acho. Eu não sei se a menina, sabe, que protagoniza o filme era ucraniana ou era russa, tá certo? Mas ela operava no mercado, sabe, no mercado da prostituição. Aí eu pensei que aquela menina ali, sabe, que pegou o barco ali no Porto do São Francisco e ela ficou lá no centro de Barcarena. E aí eu pude ver então, sabe, que Barcarena, a cidade, sabe, evoluiu bastante. No tempo que eu passei por lá, 20 anos atrás, fazendo um trabalho lá, sabe, contra a Alunorte ao Brás, ali o porto da cidade, sabe, era ali feito de madeira, sabe, de tocos, entendeu? E aquela coisa de pranchas, não sei mais o que, sabe, aquilo ali arriscado, sabe, de ser abalroado e jogar cair tudo no chão. Agora era tudo feito de ferro e cimento armado, tá certo? Pô, ali eu olhei assim, eu não reconheci, tá certo? E a menina desceu lá, rapaz, olha. A menina, sabe, a carachué na frente, entendeu? Foi eu no pré, certo? E a menina atrás, tá certo? Com certeza aquela menina ali, sabe, era uma menina de programa, rapaz, uma menina assim de 17, 18 anos, eu acho, entendeu? Eu só sei que ela ficou em Barcarena e eu segui viagem e atravessei, sabe, o Rio Pará e a Baía do Guajará, sabe, e varei, passei pela Piramutaba, tá certo? Encontrei a Ferrada de Deus, tá certo? E vim para casa, tá certo? E dessa forma, bicho, pô, foi foda, olha, eu vou te contar. Eu tô aqui com o roteiro que eu fiz, tá certo? E dessa forma, sabe, já aproveitei no meio do caminho ali, sabe? Ali já era por volta de meio-dia, sabe? Aproveitei para ingerir algum alimento, porque eu saí de casa, bicho, sem comer nada, sabe? Com medo do intestino, sabe? Do intestino forçar a barra, tá certo? E ali precisar ter, sabe, que fazer esgotamento ali fecal, entendeu? Cagar, quero dizer, certo? E eu preferi então, sabe, não me alimentar, só fui me alimentar 6 horas depois. Ou mais, tá certo? Porque deixei de me alimentar quando eu me recolhi para dormir, tá certo? Tinha mais de 10 horas, sabe, que eu não me alimentava. E assim, sabe, eu aproveitei, peguei ali, sabe, num local que vende comida pronta, um bife, certo? Esses caras, rapaz, eles compram colchão duro, tá certo? Que é a carne mais barata que tem, eles não vão oferecer ali, sabe, ali a alcatra, né, que é a melhor carne que tem para bife, tá certo? Depois tem a cabeça de lombo, eu não gosto da cabeça de lombo, eu prefiro a alcatra. Mas a alcatra é cara, bicho, e me parece que a carne bovina hoje está cara, tá certo? Porra.
E o bife era de colchão duro, bicho, porra. Eles nem batem, sabe? Eu também não sei se bater o bife adiantaria alguma coisa. Sei que parece sola de sapato, porra. Vê se pode uma coisa dessa. E dessa forma, sabe? A minha jornada foi finita, cheguei cansado, sabe? Eu trouxe aí, sabe? Uma garrafa de suco de uva, sabe? Eu acho que foi isso. Ontem eu me danei a tomar suco de uva, não sei porquê, tá certo? Tinha aí, eu acho que havia ainda um resto de suco de laranja, tá certo? Eu me limitei então a hidratar meu corpo, tá certo? E assim, no final da tarde eu tive que tomar café porque eu não tinha tomado café e estava me atacando uma dor de cabeça, essas coisas todas, tá certo? São 29 minutos de vídeo e eu aqui enrolando, tá certo? E dessa forma, tá certo? Houve descanso e suco de uva, tá certo? Porra, vê se pode. E dessa forma, sabe, aí eu fui encarar, bicho, uma situação aí, tá certo? Que eu acho que é isso que importa hoje, tá certo? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo. Eu não sei se eu vou chamar, vou ver aí a palavra carachué só para colocar aí, sabe, essa palavra escrota aí para evidenciar, sabe, que esse mundo é aí, sabe, tem pouca diferença, tá certo? Porra, no tempo aí, sabe, o corpo humano é foda, rapaz. Assim como ele pede comida, tá certo? Ele pede também sexo, entendeu? É da natureza aí, sabe? É da natureza humana, sabe? É ter essa força aí, padecer aí, sabe? A escravidão dos hormônios, tá certo? E da testosterona e da progesterona, tá certo? Meu, porque a própria natureza pede, sabe, que se faça reprodução, tá certo? E fazer e reproduzir, sabe? É gostoso, bicho. É gostoso fazer sexo. Porra, bicho, vê se pode. E assim, essas duas forças medonhas, sabe? Fome e sexo, sabe? Nos empurram e se oferecem aí, sabe? A comida como uma primeira mercadoria, sabe? De primeira necessidade. E o sexo, diria eu, sabe? Como uma mercadoria de segunda necessidade. E dessa forma aí, sabe? Tava aquela menina lá, sabe? De 17 anos, desprovida de educação, sabe? A alter ego, sabe, negativa da Jennifer, tá certo? Porra, foi foda. E dessa forma é assim, vou parando por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernest, falei muito, certo? Falei aí, sabe? O que importa hoje, sabe, é a questão aí, sabe, é a questão da memória, tá certo? De fazer aí, sabe, esse trabalho aí, sabe, de resgate do tempo, entendeu? E ao mesmo tempo fazer um resgate aí de material para desenvolver aí um ensaio, tá certo? E meu ensaio aí deverá ser sobre essa questão da exploração do ser humano por outro humano. Fico por aqui. Meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo. Bom dia.